Eu acredito que muitos de vocês já navegaram em diferentes sites. Em algum desses sites, eles te mandam um formulário em que você precisa preencher algum dos seus dados, porque simplesmente o dono do site precisa saber um pouquinho mais sobre ti. Imagine que você quer fazer uma compra num site. O dono do site, ele precisa saber qual é seu nome, qual é seu endereço, às vezes até o seu contato, para que ele possa enviar o produto que você comprou no endereço que você vai oferecer. É por isso que existem os formulários aqui no desenvolvimento web, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos aprender sobre os formulários e vamos criar mais ou menos algo igual a isto aqui. Este é um formulário. Aqui, por alguma razão, eu tenho e-mail, mas isto não é nenhum problema. Mas, como vocês conseguem ver, nós temos aqui um formulário e nós vamos aprender nesta aula sobre formulários. Vou fechar isto, você já tem uma noção mais ou menos do que é um formulário, então posso fechar. Vamos ficar com este formulário. Como vocês podem ver, eu já tomei a liberdade aqui, criei o nosso documento de formulários. E vamos tratar aqui sobre formulários. Mudei até o nosso título. Para criar um formulário no HTML é muito simples. Nós só precisamos usar a tag form, desta forma aqui. E nós temos aqui um formulário iniciado. Mas notem que aqui na tela eu deixei lado a lado para vocês poderem acompanhar. Não aconteceu absolutamente nada. Isto porque o formulário ele é acompanhado por seus elementos. Eu vou colar aqui um comentário sobre os elementos de um formulário. Como vocês podem ver aqui, nós podemos ter vários tipos de elementos. Temos o input, temos o label, o select, o text area, field set, button e ainda existem outros, mas eu peguei aqui os mais utilizados, não diria mais importantes, mas os mais comuns de se utilizar. E nesta aula nós vamos atacar logo aqui o input. Se eu tivesse que falar sobre todos eles, levaria uma eternidade esta aula. Então eu vou dividir para poder encurtar as aulas. Vamos continuar e eu já tenho aqui a tag form. É importante que você abra e feche esse form e só depois você coloca os elementos aqui do formulário. Eu vou começar aqui com um input. Vamos escrever aqui input. Este é um elemento de um formulário. Mas só dizer o input não é suficiente, embora vocês conseguem ver aqui na tela que algo apareceu. Mas só dizer input não é suficiente, é necessário dizer o tipo deste input. É por isso que existe um atributo obrigatório aqui nos inputs, que é chamado de type. Isto significa tipo de input. E o input mais comum de se usar é mesmo um texto. Imagine que o dono do site quer saber qual é o seu nome. Um nome é simplesmente um texto. Logo, o tipo de input aqui vai se chamar text, como vocês conseguem ver aqui. Eu já posso passar aqui qualquer valor que eu quiser, um nome. Eu poderia passar aqui o meu nome, mas nada impede de eu vir aqui e passar um número, como vocês conseguem ver. Não há nada que a gente possa fazer sobre isto, isto funciona a si mesmo, embora não devia ser possível passar um número no meu ponto de vista. Mas também faz sentido porque é um nome, é possível que exista um número dentro de um nome. Então, as duas opções fazem sentido, ser possível escrever letras assim como número. Mas como eu já vinha falando, os nossos sites não serão usados só por pessoas que estão bem da visão. Existem aqueles que têm deficiência visual. É por isso que os formulários trazem aqui algo que vai ajudar a eles. Existe este elemento aqui que se chama label. Eu poderia colocar daqui de baixo, assim como de cima, mas normalmente eu coloco o label antes do input que o acompanha. Desta forma aqui. Este é um elemento, label. Vou criar uma label, depois eu explico o que ele exatamente faz. Abre e fecha. Eu posso simplesmente escrever aqui nome.
Este elemento aqui vai se conectar a este input. Então, assim que um deficiente visual clicar aqui dentro, ele receberá uma leitura em voz alta dizendo nome. Ele vai saber que este campo é para passar um nome. Mas assim como está, isso ainda não é possível. É preciso que a gente de verdade conecte esses dois aqui. Para fazermos isto, tem um atributo aqui no label que se chama for. Este atributo aqui é que vai conectar esses dois, ou vamos usar ele para conectar os dois. Neste for, eu posso simplesmente escrever nome. Poderia ser qualquer coisa aqui, mas como este input vai receber um nome, eu vou escrever aqui nome. E mesmo assim, esses dois ainda não estão conectados. Para se conectarem definitivamente, é preciso virmos aqui no próprio input e passarmos um ID. Se vocês lembrarem, nós falamos sobre IDs na aula passada. Então, aqui também é preciso passarmos o mesmo nome que passamos aqui neste for. Passamos aqui. Se nós alterarmos este nome aqui, não vai funcionar. Então, passamos aqui nome, aqui também como ID, passamos nome. Isto faz com que, se eu clicar aqui onde está escrito nome, nós vamos poder escrever aqui. Notem o que acontece. Isto significa que eles estão conectados. Se eu apagar aqui, como vocês vão ver agora, e eu voltar a clicar na palavra nome, notem que nós não somos permitidos a escrever aqui dentro, ou não somos passados automaticamente o cursor para escrever. Logo, você só vai descobrir se está realmente conectado ou não se isto acontecer. Cliquei aqui, então o cursor passa para aqui para eu poder escrever. Perfeito. Além do nome, o que alguém pode lhe pedir no site? É o próprio e-mail. Aqui no e-mail também, vamos colocar uma outra label para o próprio e-mail. Como este input vai ser de e-mail, eu posso passar aqui e-mail. A seguir, temos aqui um input. Este input, além do tipo texto, ele vai ser do tipo e-mail. Assim. Vamos de novo conectar os dois. Para isso, vamos passar aqui um ID com o mesmo nome que tem aqui o for. Vamos escrever e-mail. Note que este nome aqui, que eu passo aqui no for, não precisa ser exatamente e-mail, porque eu quero aqui um e-mail. Poderia ser qualquer nome aqui, mas para mim faz mais sentido e é mais organizado eu escrever aí e-mail, porque eu preciso de um e-mail. Então, esses dois estão conectados também. Eu posso clicar e o cursor passa para cá. Vocês podem ver que esses elementos não são elementos de bloco, são elementos inline. Logo, eles ficam um ao lado do outro. E isto me incomoda um pouco. Como é que nós vamos resolver isto? Nós vamos colocar dentro de um bloco. E o elemento que não é semanticamente significativo é o elemento div. E nós já vimos isto. Ele vai servir apenas para agrupar esses elementos. Logo, eu vou abrir aqui a minha div, vou apontar essa de baixo, vou clicar o Alt e vou puxar com a seta de baixo no meu teclado. Notem, eu apontei aqui este texto, cliquei o Alt e vou clicando a seta para baixo no meu teclado. Desta forma, ele desce. Vou fazer o mesmo aqui para esses outros dois. Vou colocar dentro de uma div. Nota, vou fazer o mesmo processo, então eles ficam dentro. Vou formatar aqui para ficar um pouquinho mais bonito. Vocês podem ver aqui, temos este grupo aqui dentro de uma div e temos também este grupo aqui dentro de outra div. Aqui queremos o nome e aqui queremos o e-mail. Já vimos pelo menos dois tipos de inputs. Vamos
continuar e vamos falar de um outro input que é também importante. O dono do site poderia querer saber, ou melhor, podia pedir a si para colocar uma senha, seja no registro, primeira vez que você acessa o site e ele quer que você crie uma conta, ele pode pedir que você coloque uma senha. Então, vamos de novo. Primeiro, vou colocar dentro de uma div, vou agrupar. A seguir, vou colocar uma label. Este aqui é para uma senha. E eu vou escrever aqui senha. A seguir, vou colocar o próprio input. Desta vez, o input também tem um nome específico, que é o password. Note que aqui nos tipos, os nomes já são pré-definidos, não depende de nós. Vou tirar este name aqui, não nos interessa este atributo neste momento. E aqui vou conectar com a minha label ali. E vou colocar senha. Acredito que até aqui vocês já entenderam o que está a acontecer aqui. Vamos continuar. Ele, neste momento, quer saber qual é a sua data de nascimento. De novo, vamos colocar aqui uma label. Eu posso colocar aqui simplesmente a palavra date. Aqui eu vou escrever nascimento. Você deve passar a data do seu nascimento aqui. Vamos passar de novo um input. Além de texto, eu vou colocar aqui date. Note que nós estamos a trabalhar ainda apenas com um input, mas esses inputs são diversos. E o que difere esses inputs é realmente aqui o type. Por isso que é importante colocar este atributo type, para nós sabermos o que realmente queremos. Vamos aqui, vamos conectar com o ID e vamos escrever date. Logo, o usuário tem aqui um espaço para passar a data do nascimento. Muito bem, vamos continuar. Além disto, eu posso vir aqui sempre para separar, vou colocar, ou melhor, para agrupar, vou colocar dentro de uma div. Eu posso vir aqui e dizer irmãos. Eu quero saber aqui número de irmãos. Vou escrever até quantos irmãos tem. A seguir, eu vou colocar aqui um input. E este input, eu quero um número aqui. Logo, vou escrever um input do tipo number. Desta forma, aqui por alguma razão, minha label não está a aparecer, mas tudo bem. Vamos conectar aqui primeiro. Vou colocar ID, vou colocar irmãos. Vou só dar uma refrescada. Por alguma razão aqui, bom, o label não fechamos aqui, por isso que ele não está a aparecer. Vou tirar esta parte aqui. Então, ele já apareceu ali. Quantos irmãos temos? Ou melhor, tem. Aqui, se eu clicar nos irmãos, vocês podem ver que somos levados aqui. E aqui nesse tipo de input number, você pode ver que nós podemos subir aqui o valor. Perfeito. Antes de nós continuarmos com outros tipos de inputs, existe algo que é super comum de ver nos sites, que é quando você chega aqui no input e você já encontra um texto escrito aqui dentro, como se estivesse a dizer o que você deve colocar nesse texto. É certo que por fora nós temos aí a palavra nome, o que indica que nós temos que escrever um nome. Mas por dentro, nós também podemos colocar aquilo que nós queremos. Para fazer isso, é simples. Esse é um outro atributo que os inputs podem levar. É certo que nem todos eles permitem este atributo dar efeito. E o atributo é este. Eu vou ensinar outra coisa aqui que você pode fazer aqui no VS Code. Aqui dentro do input,
Eu cliquei aqui bem no fim. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar de novo no Alt e vou clicar aqui. Note que o cursor está a apontar nos dois sítios. Eu venho de novo aqui e vou clicar também. A seguir, aqui no Date eu posso pular ou posso colocar só nesses três aqui. Eu vou dar um espaço e vou escrever Placeholder. Este Placeholder é um outro atributo. Vocês viram que eu escrevi no mesmo tempo aqui. Como eu quero escrever valores diferentes, eu vou clicar fora para ele largar. Aqui, primeiro, eu posso dizer escreve, é isso mesmo que eu estou a escrever, escreve o seu nome. Então, vocês podem ver que dentro do nosso input tem o texto que nós escrevemos, escreve o seu nome. Ao clicar e eu começar a digitar, aquele nome desaparece. Aqui, neste placeholder, eu poderia dizer escreve o seu e-mail. E vocês podem ver que isto acontece aqui. Não preciso testar em todos, mas tenho certeza que aqui no tipo date isso não vai funcionar. Mas nos outros que recebem textos, talvez até número, isso vai funcionar. Vocês podem testar aí. Muito bem. Vamos continuar. Acredito que esta aula já está a ficar muito longa, mas é necessário, vamos terminar pelo menos os inputs importantes aqui nesta aula e a próxima aula falamos sobre os outros elementos. Vamos agora falar sobre um tipo de input que se chama radio. Este tipo de input permite que você selecione apenas uma opção. Vamos aqui, de novo, vamos agrupar div. Aqui dentro dessa div, eu posso colocar um parágrafo para vocês verem que é possível também colocarmos outros elementos. Temos aqui um parágrafo. Vou dizer escolhe a opção correta. Ou melhor, vou dizer selecione o sexo. Selecione o seu sexo. É mais simples assim, acredito eu. E aqui embaixo, vou de novo colocar uma div para agrupar. Vou colocar uma label. Já estou a fazer um pouquinho rápido aqui. É necessário que você preste mesmo atenção. Este elemento aqui, este grupo aqui, está todo junto, como vocês conseguem ver. Mas aqui temos um parágrafo e depois queremos agrupar os inputs. Então temos label aqui. Eu vou colocar aqui homem. E aqui posso colocar um simples H. A seguir, vou colocar o próprio input. E esse input se chama radio. Vamos conectar esses dois. Logo, vamos passar um ID aqui. O ID vai ser homem para poder ficar conectado. E vocês podem ver que tem aqui este pontinho aqui. Vamos de novo criar um outro grupo aqui. Vamos numa div. Label. Eu vou colocar aqui mulher. Vou escrever aqui M. E vou criar o próprio input. Aqui nesse input, vou de novo escrever radio. E vamos conectar label do seu próprio input. Vou escrever então mulher. Assim ficam conectados. Mas vocês podem ver uma coisa aqui. Se eu clicar aqui e eu clicar aqui, nota que os dois ficam marcados e isto não deve acontecer. Mas isto acontece porque nós ainda não colocamos um outro atributo aqui. É preciso prestar muita atenção. Se você não perceber algo nesta aula, eu sugiro que você volte
e assista de novo esta aula, de modo a perceber como funciona cada input. Vamos aqui e vamos colocar um atributo que se chama name. Este name eu vou chamar de sexo, afinal de contas eu quero saber qual é o sexo aqui. E este name aqui deve ser colocado em todos os inputs do tipo radio. Aqui eu poderia colocar homossexual, mas o name também deveria ser sexo, para dizer que são do mesmo grupo. É para escolher um dentro do mesmo grupo. Qual é esse grupo? É o grupo sexo. Agora, se eu clicar aqui e voltar a clicar aqui, nota que ele larga um e fica com o outro. É assim como funciona este input. Mas o segredo está aqui no name aqui. Deve ser o mesmo nome. Este ID é mesmo para conectar com o nosso label, para permitir que mesmo clicando no M, ele selecione. Desta forma aqui. Mas o que diz que esses aqui são do mesmo grupo e só precisamos selecionar um único é mesmo este name. Então, nós temos aqui outro tipo de inputs. Então, nossa div de agrupamento começa daqui e termina aqui, mas dentro também tem essas divs aqui. Eu disse nas aulas anteriores sobre div que vocês usariam bastante este elemento. Vamos continuar. Agora queremos ver um outro tipo de input que se chama checkbox. Eu acredito que vocês já viram. E permite que você selecione muitas opções de uma única vez. Vamos de novo agrupar. Div. Vou colocar um parágrafo. Escolha uma ou mais opções. Vou colocar uma pergunta aqui. Até vou colocar um ponto. Qual é o seu esporte favorito? A seguir, vamos começar a agrupar. Vou colocar mais uma div. Aqui vou colocar label. Vou escrever foot só para facilitar aqui. Futebol neste caso. E vamos colocar o próprio input aqui. Este input vai se chamar checkbox. O segredo está em conhecer qual é o nome do input. Vou colocar aqui checkbox. Então vocês podem ver que mudou, ficou esse quadradinho aqui. Então nós podemos conectar com o ID, chamamos de foot. Vamos aqui, vou voltar, preciso de uma outra opção. Então, outro agrupamento neste caso. Label, vou chamar de basquete. Vou chamar aqui de basquetebol, não sei se é assim como se escreve em português, acredito que não, nem em inglês também, mas tudo bem. Então, vou colocar aqui um input e de novo, vou colocar aqui o checkbox. Vamos conectar esses dois usando o ID. Então, eu chamei isto de basquete. Desta forma aqui. Então, aqui poderia acrescentar mais opções. Assim como aqui poderá acrescentar mais opções. Então, este aqui é específico para poder selecionar várias opções. Note que eu posso selecionar várias opções. É o input certo para isso. Porque se vocês lembrarem, se nós falharmos aqui na nossa codificação, estes aqui também podem permitir escolher várias opções, mas depois vai lhe criar sérios problemas na hora de enviar o formulário para o servidor. Então, o input certo para várias opções
é este aqui. Já vimos também o nosso checkbox. Agora, para o fim, no formulário nós precisamos de um botão para enviar esses dados aqui. É certo que assim como está dentro do formulário, se eu clicar o Enter por padrão, ele vai enviar uma requisição, embora aqui esse formulário não faça absolutamente nada. Então, vamos aqui e vamos criar um outro agrupamento e dentro eu vou criar um elemento que se chama button. Se não me engano, nunca vimos este elemento aqui, nunca usamos um botão aqui, mas já usamos um link. Então eu vou escrever aqui enviar formulário. Desta forma aqui. Então vocês podem ver que nós temos aqui o nosso botão. Notem que o cursor não muda ao apontar um botão. Este não é link, é um botão, mas se eu clicar aqui, como vocês podem ver aqui, ele simula o envio de uma requisição. É só olhar aqui. Quando eu clico, isto gira. Seria nesse momento que ele enviaria uma requisição. Esta foi talvez a aula mais longa deste curso, mas acredito que valeu a pena, embora ainda não tenhamos chegado ao fim. Bem, sobre o formulário nós já chegamos ao fim, mas quem quiser deixar isto um pouquinho mais atrativo, nós podemos aplicar um pouquinho de CSS aqui, uma coisa que vocês ainda não aprenderam, mas como é algo simples, nós podemos vir aqui dentro do head, escrever aqui style. Aqui vamos pegar as divs todas. Vamos selecionar as divs. Eu criei um problema aqui no style. É style, abrir e fechar. Este aqui é um elemento. Então, vamos chamar aqui a div. Vou colocar a margem no topo de 10 pixels. É só para separar esses elementos aqui, como vocês conseguem ver. E depois vou dar uma cor de fundo que vai ser um castanho aqui. Vou colocar este castanho aqui, como vocês conseguem ver. Vou dar também uma coisa que chama-se padding. É só seguir, vocês não precisam entender neste momento. 10 pixels. É para dar uma aparição um pouquinho mais bonita ao vosso formulário, como vocês conseguem ver. Por fim, vamos selecionar o nosso botão. E este botão, eu só vou dar um padding aqui de 10 pixels. Notem que com um pequeno toque do CSS a coisa já muda de figura, já fica um pouquinho mais atrativo. Por isso que o módulo de CSS vai ser algo espetacular aqui. Vai mudar todo o cenário. Então, assim criamos esse nosso formulário e aprendemos sobre o form e o input. Até agora só aprendemos sobre o form e input. O que muda aqui é o tipo de inputs, porque eles são vários. Então, tudo que vocês conseguem ver aqui são tipos de inputs. Agora que chegamos ao fim de verdade. Se gostou da aula, deixa seu like. Se tem alguma dúvida, é só deixar na seção de comentários que eu vou responder com todo o gosto. Nos vemos na próxima aula.